Presidente, hoje eu estou usando bastante essa tribuna, me parece que é a terceira vez. Terceira vez, eu estou ganhando do Suplicy e estou ganhando do Carlos Genasi, viu? Você já falou 3 vezes hoje também? Tecnicamente empatados. Bom, como foi falado aqui do Fernando Haddad, e ainda bem que a assessoria técnica me trouxe aqui, para a gente entender bem, né, as coisas, né? Então, o Fernando Haddad, professor e doutor na USP, possui graduação em Direito desde 1985, mestrado em Economia em 1990, doutorado em Filosofia em 1996, todos pela Universidade de São Paulo. Foi subsecretário de Finanças do município de São Paulo, 2001 e 2003. Assessor especial do ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2003 e 2004. Secretário executivo do Ministério da Educação, 2004 e 2005. Ministro da Educação, 2005 e 2012. Prefeito da cidade de São Paulo, 2013 a 2016. E também professor do INSPER, 2017 a 2020. E agora tem o currículo aqui do deputado que falou que quis reduzir toda essa formação do Fernando, né? Então, o deputado é formado em Administração, Comércio Exterior pelo Mackenzie, com especialização em Finanças pelo INSPER, mestrando em Educação também pelo Mackenzie, empresário do segmento da construção civil, está no seu primeiro mandato de deputado estadual. E o que eu observei aqui é que ele também foi aluno do INSPER, aonde o mestre, o professor, o doutor Fernando Haddad dava aula. Então, temos que entender aqui, né, como que os bolsonaristas têm inveja dos quadros do PT. É inveja, eles morrem de inveja, Suplicy. E aí vem aqui e fala um monte de bobagem, um monte de besteira, e nós temos que contestá-lo. Contestá-los, né? Eu, particularmente, eu sou contra esse clima de guerra beligerante, mas se querem guerra, vão ter guerra. É isso, essa é a lógica, né? E falar do líder deles, o Bolsonaro, né? Você sabe que o Bolsonaro está recebendo vários títulos, né? Inelegível. Diz daquele que não pode mais se eleger. Inelegível. Condenado. Genocida. Quando ele dificultou a aquisição de vacinas, né? Quando ele retardou a aquisição de vacinas, e que acabou morrendo praticamente mais de 700 mil pessoas, ele recebeu esse título de genocida. E agora, lá na Argentina, ele recebeu um novo título, não sei se Vossa Excelência está sabendo, infotografável, porque ele queria tirar foto como se fosse líder de Estado, e aí os assessores do Milei falaram, não, você não é mais o líder lá. Essa foto é só para os líderes de Estado, o chefe de Estado. Você é ex-chefe, você não é mais chefe. Então, ele recebeu esse título de infotografável. E ele está caminhando para receber um novo título, né? Que é inanistiável, porque o governador Tarcísio de Freitas aprovou uma lei aqui, a Lei 17.843, que tratava de negociação de dívidas tributárias, e ele colocou lá um jabuti. A gente chama de jabuti porque... Por que chama de jabuti, Suplicy? Porque se você vê um jabuti na árvore, alguém o colocou lá. Ele não sobe em árvore, né? Então, esse projeto tinha um jabuti que o governador colocou. E esse jabuti, que não tinha conexão com a matéria, é para dar anistia, para anistiar as multas do Bolsonaro e do bolsonarismo, porque nós temos vários
deputados aqui nessa casa que também foram multados, né? Aqueles que desobedeceram às medidas impostas durante o enfrentamento à pandemia, né? Desobedeceram, eles foram multados. E o Bolsonaro chega a praticamente quase R$1 milhão, e o seu filho mais 100 e tantos mil reais. E o governador, que é amigo dele, os amiguinhos por relação de amizade, né? Mandou esse projeto e colocou o Jabuti. E agora, o que acontece? O que está acontecendo? A AGU, ela deu um parecer pela inconstitucionalidade do artigo 36. Em 11 de novembro, o PT ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade em face do artigo 36 da Lei número 17.843, que, em breve síntese, dispõe sobre o cancelamento das multas administrativas impostas em razão do descumprimento de obrigações impostas para a prevenção e enfrentamento à pandemia Covid-19. À época da tramitação do projeto de lei que originou a aludida lei, os deputados da oposição, especialmente o PT, já alertavam sobre o absurdo contido no artigo 36, para além do desrespeito a diversos direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República, dentre os quais o direito à saúde e a vedação ao retrocesso. Instado a se manifestar por ordem do excelentíssimo ministro relator Luiz Fux, o advogado-geral da União, Dr. Flávio José Roman, opinou pela procedência do pedido inicial e enfatizou a inconstitucionalidade do referido artigo 36, ou seja, a inconstitucionalidade do Jabuti. Em sua fundamentação, a AGU ressaltou que não há dúvidas de que a norma sob invecta enfraquece o poder de polícia do governo local e cria uma diretriz governamental condescendente com a impunidade e com o descumprimento de regras impostas a toda a coletividade. Então, todo mundo cumpriu a lei, todo mundo foi lá e cumpriu. Agora, cerca de 10 mil pessoas que se julgaram melhores do que milhões de pessoas, descumpriram a lei, foram multadas e agora querem se sarfar, né, por conta desse jabuti que o governador colocou nessa lei. Ao assim dispor a legislação local, suprimiu aquela que vem a ser a consequência concreta mais importante do dever de proteção sanitária, a de sancionar os infratores das regras vigentes. Com isso, a conduta exemplar adotada pelo governo do Estado de São Paulo de baixar os decretos de imposição de medidas restritivas acaba tendo sua autoridade gravemente frustrada, ou seja, o governo do Estado toma uma atitude e depois ele mesmo, aí falando em nome como sendo o governo, ele vai lá e propõe revogar, ou seja, a sua autoridade deixa de existir. E continuou ressaltando sobre a violação ao direito à saúde. Verifica-se assistir razão ao requerente ao sustentar ofensa aos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, os quais tratam do direito à saúde e estabelece o dever do Estado em garantir medidas sociais e econômicas voltadas a melhorar as condições de vida dos cidadãos. Mais do que isso, além de fulminar a credibilidade da política sanitária construída no período mais crítico da pandemia, a legislação em questão encoraja explicitamente o comportamento renitente contra as medidas sanitárias, promovendo uma injustificável discriminação entre os infratores que arcaram com as multas e aqueles que optaram por não quitar os débitos. Ou seja, em outras palavras, aqueles que pagarem e honrar as multas impostas não terão o dinheiro restituído, enquanto aqueles que ignoraram e não pagaram serão isentos, dentre os quais o ex-presidente da República, hoje inelegível, Jair Bolsonaro. Enfim, após toda a belíssima fundamentação, concluiu que o advogado-geral da União, substituto, manifesta-se pela procedência do pedido formulado pelo requerente, no caso o Partido dos Trabalhadores, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 36. Então, com base nisso que o senhor Jair Messias Bolsonaro, o infotografável, o inelegível, o condenado, o genocida, está caminhando para também ser chamado de
inanistiável. Senhor presidente, para terminar, eu peço a suspensão dos trabalhos até às 16h30. Muito obrigado, senhor deputado.